Ô, pessoal, e agora sobre a vinda do Matheus Gamarra, que é um zagueiro paraguaio que quem acompanhou dos tempos de Olímpia, né? Todo mundo falava muito bem desse atleta. Quando ele chegou para o Atlético Paranaense, foi uma contratação que todo mundo exaltou, né? Essas páginas, o pessoal que acompanha aí, falou muito bem. Ele até começa ali como titular, naquela época do Cuca lá, Atlético Paranaense ali, fazendo uma boa campanha inicialmente no Brasileiro, mas depois teve muita dificuldade. Aí o Atlético Paranaense virou uma bagunça, tanto que foi para Série B, né, do Campeonato Brasileiro. O Autuori deu uma declaração lá sobre os estrangeiros e quase todo mundo procurou um jeito de vazar, né? O Autuori continua lá no Atlético Paranaense? Não, ele saiu. E aí Canobi foi para um lado, Coelho para o outro, até aquele Diório foi para não sei onde. Mas é um zagueiro que o Cruzeiro encontra nessa opção aí com o Tevez, um vai para lá, o outro vem para cá, empréstimo, tem 24 anos, é canhoto. O Bernardo, eu vou começar por você. Acompanhou o Matheus Gamarra dos tempos lá de futebol paraguaio? O que você conhece do atleta? O que você achou desse movimento aí? Uma coisa eu já... E mais cedo eu tinha falado. O João Vitor, eu gosto. O preço, não gosto. Acho que a operação ia ser muito cara. O João teria que ser o João dos tempos de Corinthians, né? E hoje ele é o João dos tempos de Vasco, que tem potencial, mas precisa voltar a ser um bom jogador. Então o Cruzeiro, pelo menos... o Samuel tá achando o Gamarra... Não, aí você vai inventar a coisa que eu tô falando. Eu tô dizendo que nas opções que o Cruzeiro achou, um custa 0, o outro era 6, 7 milhões de euros. Né? Então, pelo menos nesse cenário aí, vida longa, saúde longa para Fabrício Bruno e Jonathan Jesus, viu, Bernardo? Pois é, se eu falar que eu assisti os jogos do Olímpia para poder avaliar o Gamarra, eu vou estar mentindo. Eu acompanhei muito quando ele chegou no Atlético Paranaense, porque gosto de estar sempre acompanhando a repercussão nas mídias sociais das outras equipes, e o pessoal ficou muito empolgado com a contratação do Atlético Paranaense. Não foi assim, beleza, boa contratação, vai ser importante. Não, a gente está trazendo uma promessa do futebol paraguaio, jogador que passou pela seleção, na época acho que ele tinha 22 para 23 anos, se eu não me engano. Então, assim, a expectativa pela contratação dele foi extremamente grande, né? Foi tanto que você pega os comentários agora dessa saída dele e todo mundo é unânime. Acho que o Gamarra foi a maior decepção em termos de expectativa na época da contratação e depois em relação ao futebol apresentado durante a temporada. Eu acho assim, é um jogador mais novo que o João Vitor nesse caso, por exemplo. É um jogador canhoto, né? É importante a gente ter opções de zagueiro canhoto, não ter só o Vidalba ali, isso é um ponto que conta também. Acho que em comparação com o João Marcelo, pelo menos em números que foi possível observar, é um jogador que é mais físico, né? Trabalha mais essa questão de cortes de bola, interceptação, bloqueio, enquanto o João Marcelo é um jogador que trabalha melhor a bola, consegue sair melhor tocando, é um jogador melhor no 1 contra 1. Acho que essa questão de domínio, de bola no pé, talvez não seja tão importante agora com o Leonardo Jardim do que era em relação ao Fernando Diniz, então isso é um ponto importantíssimo, né, de levantar. Mas é uma situação muito parecida. Tanto o João Vitor quanto o Gamarra vêm de uma temporada muito ruim no futebol brasileiro. Seriam duas peças a recompor, e entre um jogador chegar, entre aspas, de graça e o outro você tendo que pagar 6, 7 milhões, né? Eu prefiro esse movimento do Gamarra, até porque eu imagino que a zaga titular daqui para frente vai ser o Jonathan Jesus e o Fabrício Bruno. Então imagina o João Vitor chegando aqui, custando 6, 7 milhões de euros, a pressão que seria para ele poder assumir o lugar do Jonathan Jesus, por exemplo, mesmo sem tá jogando, sem estar jogando bem, vivendo um bom momento, né? Sair lá do Vasco com uma contratação cara, prometendo um projeto aqui, e ele vir ter que ficar no banco para o Jonathan Jesus, acho que a gente estaria tirando espaço de um menino que vem muito bem, que eu acredito vai formar uma grande dupla aí com o Fabrício ao longo da temporada. Então é uma aposta que o Cruzeiro faz, e eu ainda acho que eu daria um voto de confiança no Bruno Alves também. Eu gostaria de que esse espaço dele não fosse tirado 100%, e talvez a questão do Gamarra ser um zagueiro canhoto contribua para essa oportunidade pela direita surgir aí para o Bruno. Em relação ao Gamarra,
eu já gosto pelo simples fato do Cruzeiro não ter avançado no modo de operação que iria fazer em relação ao João Vitor, né? Em relação ao financeiro mesmo. Porque jogador por jogador, eu creio que o João Vitor talvez é superior ao Gamarra, pouca coisa, porém os valores envolvidos seriam muito altos, né? Então só o fato do Cruzeiro ter desistido dessa negociação, porque aquilo que o Cruzeiro faria nesse momento para trazer um zagueiro era exatamente o que eu estava vislumbrando. Um zagueiro talvez que não venha, né, com aquela cancha de titularidade, para não tirar o espaço hoje do Jonathan Jesus, que na minha opinião, em termos de desempenho nas últimas partidas, é o melhor zagueiro do Cruzeiro. E sabendo que o Cruzeiro fez o movimento da contratação do Fabrício Bruno exatamente para potencializar o seu companheiro, e tem acontecido isso também, creio, em relação ao Jonathan Jesus, pode acontecer com o Gamarra, pode acontecer com o Bruno Alves e o Janderson, como o Bernardo citou. Então, eu fico muito tranquilo em relação à negociação. Vem por empréstimo, 1 ano e não faz essa negociação que seria o João Vitor, né? Você contrata, investe, fica aí com o jogador, talvez se não destacasse por muito tempo, o Gamarra, se não me engano, vem aí por 1 ano, não deu certo, devolve e não envolve esses valores aí, né, altíssimos que o Cruzeiro envolveria. Em relação só ao Alexandre Matos, quando ele, né, parte de um ponto para poder voltar a negociar dentro desse mercado que vai transparecendo que ele não tem tanta visão, sempre praticamente os mesmos jogadores que já trabalhou, e ainda mais na negociação que talvez envolveria o João Vitor pelos valores, vai mostrando um pouco da incoerência do Alexandre Matos, quando ele vai falando que pensa muito com o bolso do Pedrinho, né? Já citei isso aqui em outras vezes, o Alexandre Matos parece que, diante de algumas atitudes, ele fala isso só quando convém, porque tem algumas negociações que, quando ele inicia, ele não pensa tanto no bolso, não, porque, na minha opinião, você pleitear a negociação do João Vitor pelos valores que estavam envolvidos, não é pensar tanto assim no bolso do Pedrinho, não. Então, fico muito feliz da não vinda do João Vitor pelos valores, e que o Gamarra possa vir aí nos ajudar durante a temporada. Eu vou concordar demais aqui com o Samuel. Quando ele fala aí, ele até teve cuidado, né, do pessoal não confundir, eu acho que é mais ou menos o seguinte: o Cruzeiro trouxe um jogador de composição com preço de composição, né? Então acho que aí fica tudo certo. Não é isso, Samuel? Você me corrige se eu estiver errado. O Cruzeiro traz um jogador com... O problema seria se o Cruzeiro trouxesse um jogador de composição com preço de titular absoluto, porque ele teria que se tornar titular absoluto, né? Aí a gente teria um problema muito grande. Então, acho que nessa comparação aí, né, na situação que se formou, acabou sendo uma boa. Em relação a outra situação, o Patrick colocou muito bem. Agora, ninguém tá bem no time do Cruzeiro. Se a gente for pegar o elenco aí, o que fez nos últimos jogos, ninguém tá bem. Agora, daí também, você não pode falar, o Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, Lucas Vidalba e até o Bruno são os zagueiros que já demonstraram qualidade. A gente já viu, pô. Principalmente o Fabrício Bruno, falar do Fabrício Bruno. Tudo bem, o Jonathan tá ganhando a titularidade agora, né? Tá indo aí alguns jogos bem. Mas, então a gente tem o Fabrício Bruno, tem o Vidalba, que é um cara que se esforça muito. A gente sempre elogiou o Vidalba aqui por causa disso, né? Pelo esforço, pela entrega nos jogos. O que eu vi do Vidalba lá na quarta e o Leonardo Jardim, o que ele pedia, eu acho que ele vai ter dificuldade para jogar com o professor, com o mister, viu? Foi a primeira coisa que eu falei, ninguém tá bem. Hoje, se a gente for pegar, ninguém tá bem. Se a gente for pegar os últimos jogos... Mas não tá bem, é não fazer aquilo que o... Se você falar para um jogador, ó, é jogo vertical, pegou a bola para frente. Se você não fizer aquilo ali, isso é o básico. Você pode até perder a bola, pode errar o passe, pode errar o lançamento, mas é a premissa ali do que é o Leonardo Jardim, velho. E ele foi bastante cobrado ali. E as reações do mister ali, eu acho que ele vai ter dificuldade. Chegando um zagueiro aí canhoto, 1,85 m, que eu acho que tem mais velocidade, né? Do pouco que eu conheço do Matheus Gamarra aí, acho que ele tem mais velocidade do que o Vidalba, velho. Acho que ele vai ter dificuldade, hein? Tô falando isso hoje, sexta-feira, 14 de fevereiro, depois de um jogo só, hein? Mas acho que o resumo da história é isso. Acho que acaba sendo um negócio aí de contingência, né? É um negócio que não ia ser feito, né? Se não tem a lesão do João Marcelo ali, o elenco estava fechado. Então, o Cruzeiro acaba fazendo um negócio de contingência aí com o Gamarra, né? E dentro daquele preço justo, e vai ser para compor mesmo, e com esses zagueiros que estão aí, né? O Cruzeiro está mostrando que vai pelo menos até o meio do ano com essa turma que está aí, inclusive aí onde eu cito o Vidalba também. E é aguardar para ver. O
os números quando você pega aí, eu sei que os números são a especialidade do Bernardão aqui, gigante, né, nas estatísticas, mas também não são números horrorosos, né, não são números horrorosos aí do Gamarra, e vamos esperar para ver e torcer muito, né, para que o Jonathan Jesus continue nessa boa fase, que tem sido, dentre tanta coisa aí que está deixando o torcedor chateado, essa tem sido uma das boas surpresas, né? Ô, Rafa, acho que uma ideia que vai conseguir conectar com o que você falou de má fase dos jogadores, né? Até um abraço pro Pedrão, Pedro Torres aí, ele gosta muito de falar isso na live de manhã, que é a zaga talvez é o sistema onde a coletividade mais importa, né? Quando você tem um coletivo forte ali, bem treinado, o zagueiro não precisa ser o melhor zagueiro do mundo, né? Só lembrar que o Cruzeiro tinha uma zaga muito bem treinada pelo Pepa e terminou com a melhor zaga do campeonato com o Luciano Castan, o Neres e o Rafael Cabral no gol. Então, assim, não é porque essa zaga em nome era melhor que a zaga do Flamengo, era melhor que a zaga do Palmeiras, mas era uma zaga que estava bem treinada, e eu acho que é um ponto que contribui para o time estar jogando mal também, igual você comentou, é que a zaga hoje ela tá uma bagunça, né? Hoje ela tá uma bagunça. E um ponto importante da ideia de assim, o Cruzeiro está trazendo um jogador de composição pelo preço de composição, é que vai chegar no mercado no meio do ano, esse dinheiro que ele poderia estar investindo num zagueiro, ele pode pegar e investir num ponta, que agora a gente está com um déficit de ponta no elenco, né? Já estava antes, com o Tevez saindo, fica ainda mais. Então, em vez de gastar esse dinheiro no João Vitor, que garantiria, entre aspas, uma titularidade para ele, tirar espaço, por exemplo, do Jonathan Jesus, o Cruzeiro pode pegar e fazer um reforço, trazer um reforço lá para a ponta direita no meio do ano. Então, acho que é uma questão assim, de organização também, né? Do dinheiro aí ao longo da temporada, que acho que é importante. Para falar da chegada do Matheus Gamarra, de pensar, eu fiz questão de procurar aqui Samuel, Rafa, Patrick, Bernardo e amigos que estão aí com a gente no Resenha do SV, quase 5.000 pessoas, a minha listinha de reforços da primeira janela. E ela foi superada com louvor, viu? Eu gostaria de 7 jogadores e o Matheus Gamarra é o 10º jogador, né, trazido pelo Cruzeiro nesta primeira janela, e também notícia já dada no Central da Toca, ao que tudo indica, é a última contratação do Cruzeiro nessa primeira janela ainda. Eu não tenho nada, eu não faço conta com o dinheiro dos outros, né? Mas pensando em termos também, como disse muito bem o Bernardo aí, para frente, eu acho que na janela do meio do ano, talvez o Português possa pedir um número aí considerável de reforços. Quantos, Alu? Não sei. Talvez, tá, pessoal? É um puro chutômetro. Ele possa pedir entre 5 e 6 reforços no meio do ano? Não sabemos. Então, o dinheiro que seria investido, né? Porque para mim não seria um dinheiro investido, seria um dinheiro gasto no João Vitor, um jogador de mesmas características como é o caso do Matheus Gamarra, no sentido de não vem de um grande ano, é um jogador jovem ainda. Eu confesso, a partida que eu assisti desse jogador e me lembro bem foi Olímpia e Flamengo e Olímpia, que o Olímpia venceu o Flamengo no Maracanã, e assisti bem o jogo da volta também, quando eles conseguiram segurar o 0-0 e empatar com o Flamengo, e eliminar o Flamengo, né? Ali foi um golpe pesado para o técnico Tite. Um jogador jovem, um jogador com a perna esquerda, e eu acho, inclusive, que a chegada do Matheus Gamarra, e caso o Bruno Alves seja desenvolvido pelo técnico Leonardo Jardim, o Vidalba tem tudo para se tornar a 5ª opção hoje em termos de zagueiros no elenco. Também estou falando hoje, como disse o Samuel, 14 de fevereiro, é um sentimento. Eu não estou aqui cravando absolutamente nada, porque tenho certeza que essa vinda do Matheus Gamarra às pressas já é um diagnóstico ali do Leonardo Jardim, dos zagueiros que ele conta como titular e com as suas respectivas opções. É torcer para que o Matheus Gamarra desenvolva o seu melhor e possa servir ao Cruzeiro na temporada 2025, especialmente até a abertura do meio do ano da janela de transferências.